Muitos homens e mulheres de Deus estão paralisados e estão abrindo mão do seu chamado e propósito que o Senhor já determinou. E tem um nome para isso, se chama medo. Quando eu falar essa palavra, talvez te amedronta de uma forma profunda que te paralisa. Mas também eu tenho uma resposta para esse medo. É você saber proteger e fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. É exatamente sobre este assunto que nós estaremos abordando nos próximos minutos aqui. Olá família Tables, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico da Igreja Tables. Muito prazer, meu nome é Matheus Canguçu, se é a sua primeira vez aqui, sou pastor da Igreja Tables em Portugal. Estou aqui para poder te servir, te dar um alimento sólido para você poder se aprofundar na palavra de Deus, crescer no ensinamento bíblico e assim ser despertado para missões, ser despertado para o seu chamado, talvez reaquecer a chama que já foi apagada durante algum tempo. É isso aí, eu quero te ajudar com isso. Então hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série Vivendo pela Fé. Tem dois outros ensinamentos maravilhosos para poder te abençoar, onde nós falamos sobre o fundamento da nossa fé que está em Cristo Jesus e também falamos sobre o viver pela fé. Nós demos lá exemplos sobre 3 personagens bíblicos baseados em Hebreus 11, lá na galeria dos heróis da fé, falando sobre a vida de Abel, que foi um homem que entregou uma grande oferta ali a Deus e Deus se agradou. Falamos também de Enoque, um homem que andava com Deus, que fala de intimidade com Deus, e também nós falamos da vida de Noé, o homem que se preparou para a promessa de Deus se cumprir. E hoje vamos continuar entendendo como proteger e fortalecer a fé. Se tem uma coisa que o homem e a mulher de Deus têm dificuldade, é proteger a sua fé, é fortalecer a sua fé. Sabe por quê? Acha que é banal, acha que não é válido, acha que não é necessário. E eu vou te mostrar e provar na Bíblia o quão necessário é você proteger a sua fé. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: combati o bom combate, completei, acabei a carreira e guardei a fé. Protegi a fé. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a sua última carta. Ele já estava velho quando ele escreve essa carta. É a última que ele escreve para Timóteo, que está ali liderando a igreja de Éfeso. Então ele está falando, olha, você vai combater o bom combate, você vai completar a carreira e você vai guardar a fé, porque foi isso que eu fiz. Porque quando você guarda, protege a sua fé, você se blinda de muito das coisas que nós sofremos porque estamos expostos, não sabendo proteger. E também vai dizer aqui o lugar de nós guardarmos e protegermos a nossa fé em Efésios, capítulo 6, no verso 10, uma passagem tão conhecida que está relatado para a igreja de Éfeso, uma igreja que não era problemática, por exemplo, como a igreja de Corinto, mas era uma igreja que teve uma orientação, dos valores e da palavra de Deus sobre como viver, segundo a armadura do Deus vivo. Então a palavra de Deus diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e nem carne, mas contra poderes e autoridades. Outras versões a falar principados e potestades. Então ele traz aqui contra os dominadores deste mundo e trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13, por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Verso 16, além disso, usando o escudo da fé. Eu queria que você grifasse o verso 16. O qual vocês poderão apagar todas as setas do inimigo. Todas as setas inflamadas do maligno. Quando fala todas, é todas. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, orem no Espírito e em todas as ocasiões. Você não ora só quando você precisa, você ora em todas as ocasiões. O homem de Deus e a mulher de Deus ora em todas as ocasiões. Eu vou repetir, ora em todo momento. Você vive uma vida de oração, sempre intercedendo, sempre orando. Enquanto você não está tendo uma reunião, enquanto você não está fazendo algo que precisa falar, você gera. Você está ali, ó. Se você não está conversando com alguém, você está orando, você ora no Espírito, em todas ocasiões. O homem de Deus precisa aprender a orar, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, trazendo o quê? Esse exemplo baseado no soldado romano. O apóstolo Paulo, como um cidadão romano também, não só judeu, ele traz essa analogia. A Bíblia tem muitas analogias, né, para nós compreendermos. E aqui aponta diretamente para a semelhança daquilo que Cristo é, dos seus atributos. E todas as partes da armadura de Deus tem uma semelhança com aquilo que Cristo é. E existe um significado para cada parte. Eu quero passar rapidamente o que elas são, para você poder entender, porque aqui você vai no nível mais profundo da palavra, amém? O cinto da verdade é aquela que une a armadura e sustenta todas as armas. Mas o que significa ela é que a nossa convicção e a respeito das doutrinas bíblicas. A couraça da justiça, relatada em verso 14, ele vai falar que é o colete de metal que protege os principais órgãos vitais do ser humano. Significa que a nossa convicção que nós somos justiça de Deus. Aleluia! Quem é a justiça de Deus? O povo de Deus. Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para que hoje nós nos tornássemos justiça de Deus. Você não precisa mais justificar nada para ninguém, porque Cristo nos justificou. Isso é muito bom, nós lembrarmos e sabermos. Lá em 2 Coríntios 5:21 vai falar sobre isso. A sandália está falando o quê? Do evangelho da paz, da pregação da ousadia com o evangelho da paz. Quando fala de pés na Bíblia, sempre está representado caminhos. Então os nossos caminhos é representado pela pregação, com alegria, com ousadia da palavra de Deus. Amém? E ele continua, o capacete da salvação. Eu vou pular ali o verso 16 para nós deixarmos o escudo da fé por último. O capacete da salvação. Ele é adornado com vários tipos de figuras brilhantes para intimidar os inimigos. Se você for ver os filmes antigos, né, de guerra, você sempre vai ver quando se remete ao soldado romano, gente, eu não sei o nome, tá? Mas aquele capacete grande de metal, de ferro, onde tinha como se fosse um cabo de uma vassoura em cima, que dá uma ideia de amedrontar o inimigo, né? Faz com que ele pareça que ele está maior, né? Porque fica alto, grande. Então, ele está trazendo esse lugar. E o que significa? É a convicção da minha salvação em Cristo. Protege a minha mente, porque a nossa mente é onde estão as nossas ideias. Por isso que o apóstolo Paulo fala para nós renovarmos a nossa mente, porque é na mente que nós perdemos a salvação. Mas essa não vai ser a sua realidade, porque aqui quem está assistindo isso está sendo protegido e está fortalecendo a fé. Então você não vai perder a salvação, porque você está entendendo o que você precisa fazer. Renovar sua mente. Sua mente tem que estar cheia de Bíblia e não cheio de coisas do mundo. Não cheio de coisas que o mundo está falando, mas cheio da palavra de Deus, cheio de vida. Amém? E ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que nós pregamos, que é viva e eficaz e separa alma e espírito, juntas e medulas, e penetra no nosso coração. E o escudo da fé, que é o mais importante do que nós estamos tratando aqui hoje, que é no verso 16. Ele significa tureus no grego. O escudo da fé ele significa tureus, que é a palavra tura, que significa porta, literalmente. Ou seja, esse escudo da fé é aquele que nos protege da cabeça até a planta dos pés. Ele protegia toda a armadura, porque escudo da fé é para defender e não para atacar ninguém. Mas você fala, como que eu vou proteger minha fé se eu não tenho fé? Como que a fé vem? Romanos, capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir da palavra de Deus. Enquanto eu estou falando com você, fé está sendo gerada no seu coração. Fé está crescendo dentro de você. Porque a sua fé, ela é de um tamanho quando você aceita Jesus e ela precisa crescer. Todo mundo tem essa fé em Cristo. Então agora ela está crescendo porque você está recebendo da palavra. Por isso você tem que ter devocional, buscar Deus todos os dias, ter seu tempo com Deus. Por isso você tem que ter uma igreja local para você estar escutando o seu líder, seu pastor, a pessoa que vai estar pregando semanalmente ali na sua vida, trazendo direção, cuidando de você, tendo cobertura espiritual. Tudo está alinhado, gente. Então, é esse lugar que o apóstolo Paulo quer trazer para mim e para você, alimentar a nossa fé. Mas agora, nós lemos ali que existe o dardo inflamado do inimigo. O que é o dardo inflamado? Nas guerras, o apóstolo Paulo ele faz um paralelo. Se você for entender mesmo como que funcionava antigamente, com certeza se você já viu o filme, você já sabe. Eles nunca iam para o primeiro combate de espada. O primeiro combate que eles faziam era lançar as flechas com os dardos inflamados. A ponta da flecha estava com inflamado de fogo e eles lançavam para poder aniquilar a linha de frente do exército e depois vir outros combatentes com a espada e finalizar o processo. Eu não sou nenhum soldado, mas eu creio que você entende o que eu estou falando, porque esse era o processo que acontecia. Mas os dardos inflamados que o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo aqui são os pensamentos, ideias e sugestões. Eu queria que você anotasse isso. Ideias, pensamentos e sugestões. Porque é isso que o inimigo tenta trazer em nós. Ideias demoníacas, pensamentos demoníacos, sugestões daquilo que não provém de Deus. Gente, se vem algo ruim na sua mente, se você pensa em algo ruim, pode ser qualquer coisa. Exemplo, vou trazer algo prático que aconteceu comigo. Eu já fui em um local alto, onde eu estava vendo uma vista maravilhosa. E do nada, sabe do nada? Do nada, na minha mente vem um pensamento assim, se joga daí de cima. Isso é um pensamento demoníaco. Isso é um dardo inflamado.
ideias, sugestões, pensamentos. Então quando você vem em sua mente, isso, gente, pode ser para qualquer coisa. Tudo que é ruim não provém de Deus, porque Deus é bom, Deus é luz, Deus nos chama para poder viver a realidade dos céus da terra, e não uma realidade demoníaca, não uma realidade de morte. Tá me entendendo? E eu quero que você compreenda isso muito claro, porque muitas pessoas deixam o pensamento demoníaco, as sugestões, as ideias prevalecer e se torna a sua verdade. Vou trazer de forma mais clara ainda para você. Pessoas que falam assim, eu não consigo nada mesmo, eu não consigo romper, eu não consigo vencer, eu não consigo estabelecer nada na minha vida. Peraí, essa ideia veio de onde? Porque todo pecado que nós cometemos, primeiro foi um pensamento. Todo pecado que nós cometemos, primeiro foi uma sugestão do demônio. Todo pecado que nós cometemos foi uma ideia. E eu quero trazer para você o alinhamento. Como que você rebate o dardo inflamado? Quando você declara a palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, o pensamento, a ideia, a sugestão demoníaca vai te tomar, vai governar o seu coração. E essa não é a ideia. Se você pega o exemplo da vida de Jesus, Jesus também teve pensamentos, ideias e sugestões após o seu batismo, após receber o revestimento do batismo do Espírito Santo. Ele foi para o deserto. No deserto, ele teve uma guerra espiritual ali com Satanás. Ele teve sugestões de Satanás. Se você é Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Ele rebate com a palavra, ele combate com a palavra, ele responde com a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Sabe por quê? O próprio Satanás usou a palavra para poder desfazer aquilo que Deus era. O próprio Satanás usou a palavra para poder intimidar Jesus, só que ele distorceu o versículo. Ele usa salmos para poder intimidar Jesus. Só que Jesus conhece a palavra. Eu e você, como filhos e a imagem e semelhança dele, precisamos conhecer a palavra para rebatermos esses pensamentos, ideias e sugestões que está se tornando verdade na sua vida. Você fala a sua vida inteira porque talvez alguém na sua família, na sua casa, falou que você não vai dar em nada, que você não é ninguém, que você é burro. É semente. Tudo que eu falo é semente no mundo espiritual, se torna uma verdade. Porque a vida, o poder da vida e da morte está na língua. Então, se pessoas forem declarando sobre a sua vida que você é uma realidade, agora em Cristo Jesus você declara outra realidade. Eu não sei o que falaram sobre você, eu não sei o que você falou antes de começar esse ensinamento, mas eu sei o que a palavra diz a seu respeito. Você é vitorioso, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você pode todas as coisas nele. Quando você é fraco, aí que você é forte, você consegue avançar, você pode estabelecer coisas impossíveis em Deus. É isso que a palavra fala a seu respeito e muito mais. Mas se você não conhece a palavra, você não se apropria dela. Eu não consigo vencer. Eu não consigo estabelecer um projeto. Eu não consigo organizar. Eu não consigo ser mãe. Eu não consigo fazer. Eu não consigo abrir. Ei, calma. O que a palavra fala sobre? Vai para a palavra, meu irmão. Se deleite na palavra, mergulha na palavra. Não aceite ideias e sugestões que se tornou verdade na sua vida até agora esse ensinamento. Mas agora essa verdade é o que a palavra diz a seu respeito, porque a palavra é vida, a palavra é direção, a palavra abre caminhos onde não tem caminhos, a palavra abre porta onde não tem porta. É isso que a palavra faz. Deus é especialista em impossível e eu quero gerar isso no seu coração, porque os dardos inflamados não vão te parar. Eu quero que você saiba que o inimigo está ao derredor, ou seja, distante, tá te vendo, como leão para procurar quem tragar. Tá lá em 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar. Ele está ao derredor. Mas como filho de Deus, olha o que Salmos 34,7 diz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Peraí. Então o inimigo está ao derredor, distante, mas está me vendo. Como leão rugindo, esperando uma brecha do filho de Deus. Mas o anjo do Senhor está ao redor, está à nossa volta. O que ele está fazendo? Para aqueles que os temem e os livra. Ele acampa, ele nos livra, ele nos protege. O inimigo não pode tocar. Sabe qual é a forma de Satanás tocar na nossa vida? Através do pecado. Então, quando você pecar, se arrependa, para não dar margem para o inimigo. Conheça da palavra para você não ficar vivendo uma vida de pecado, mas uma vida de santidade. O Senhor quer trazer essa realidade para mim. Eva também, a primeira mulher, ela foi pego com essa realidade. Por quê? Ela não conhecia veemente sobre aquilo que Deus tinha determinado para a vida de Adão e a humanidade. Ele traz uma direção para Adão. Adão, coma de todos os frutos, de menos esse fruto, porque certamente morrerás. Aí o que a serpente faz com Eva? Porque ela não estava lá com Adão? Porque uma direção foi dada para o homem. E aí ele vem abordar com a mulher. A serpente vem com a mulher porque ela é sagaz, porque ela é mentirosa, porque ela é enganosa. Ela vem... Quem falou que não pode? Quem falou que não consegue? Quem falou que não... Não, você pode ser. E ainda, eu te digo, porque a mulher se indagou, né? Falou, não, eu não posso comer mesmo não. Mas aí a serpente confirma, porque viu que ela não tinha uma afirmação. Ela não tinha no espírito, de fato, que essa era a realidade que Deus tinha estabelecido. O que acontece? Ela afirma outra realidade. Você pode comer sim. Sabe por quê? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Porque a pessoa que não tem a certeza do que a palavra diz, de fato, sempre vai ter dúvidas quando o inimigo trazer algo. Você vai colocar em xeque, você vai abrir mão do poder daquilo que a palavra já afirma, da que a palavra já decreta sobre nós.
Ei, conheça a palavra, porque você vai precisar declarar a palavra quando o pensamento demoníaco vir, quando a sugestão demoníaca vir, quando a ideia demoníaca vir. Afirma a palavra, conheça a palavra. Você só vai afirmar a palavra se você conhece a palavra. Então coma da palavra, viva a palavra. E o apóstolo Paulo, ele traz esses ensinamentos, Jesus traz ensinamentos para nós podermos aprender, para nós podermos crescer. Então o inimigo, ele está tentando nos pegar, ele está tentando trazer essa realidade. E se você entende, se você for filho de Deus, olha como ele tenta inflamar os seus pensamentos. Olha como que ele tenta inflamar seus pensamentos. Ele não vai tentar inflamar quem não é filho de Deus, porque já é dele, já é filho de Satanás. Agora, se você é filho de Deus, já fez oração de confissão, crê com seu coração, segue a Jesus, é discípulo, ele vai inflamar seus pensamentos, ele vai tentar fazer você cair. Existem homens e mulheres de Deus caindo, existem homens e mulheres de Deus paralisados. Por quê? Está deixando os pensamentos governar. Pensamentos de morte, não pensamentos de paz. Porque é o que a palavra diz, Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz também, pensai nas coisas que são de cima e não nos que são da terra. Pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas do Senhor. Para de pensar e ruminar essas coisas demoníacas, aquilo que não provém de Deus. Descarta, lança fora, declara a palavra. Eu não sou isso, eu não pertenço a isso. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou favorecido, eu estou sentado à direita de Deus. A alegria do Senhor é minha força. Eu posso todas as coisas em Cristo porque me fortalece. Eu estou injetando a palavra em você, meu irmão. Mas você precisa sim injetar essa palavra. Tá comigo? Tá me entendendo? Você precisa trazer essa perspectiva. Porque o inimigo, ele já é um derrotado. Ele é um vacilão. Ele é um perdido. Ele não tem nada que ele vai ganhar com a sua vida. Não mais. Não aceite isso para sua família. Não aceite isso para sua vida. Não aceite isso para sua casa. Amém? Vamos falar sobre como fortalecer a nossa fé. 1 Tessalonicenses capítulo 3, no verso 1 e 2. Portanto, uma vez que não podemos mais suportar, achamos que o bem permanecer sozinhos em Atenas. Mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus do Evangelho de Cristo, para fortalecê-los, a encorajá-los na fé. Para encorajar na fé, para fortalecer a sua fé. Porque a palavra de Deus, qual é a função da palavra de Deus quando nós recebemos da palavra? Ela tem duas funções. A primeira é formar a sua fé. A segunda é alimentar a sua fé. Então a palavra ela tem duas funções. Forma a nossa fé e fortalece, fundamenta a nossa fé. E assim a gente vai crescendo. Como que você vai crescendo? Quando você recebe da palavra de Deus. Se você não tem tempo com Deus, se você não para um tempo do seu dia para ter tempo com Deus, sua fé vai ser franzina, fraca, frágil e você vai estar vulnerável para as ciladas do diabo, para os dardos inflamados do inimigo. Mas eu quero ensinar você a fortalecer. Existem 3 inimigos da fé que nos atrapalham e nos prejudicam. O primeiro inimigo, a ignorância. Oséias capítulo 4, no verso 6 diz, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Quando um homem ou mulher de Deus é ignorante a respeito da palavra de Deus, você vai ser exposto ao inimigo, você vai estar vulnerável ao inimigo. É o escudo da fé seu que vai estar no chão. Você tem um escudo, mas você não usa o escudo. Por quê? Você é ignorante. Você não sabe nem das promessas que Deus tem para a sua vida. Então saiba das promessas, se deleite na palavra para conhecer as promessas que você tem como filho. Você tem herança. Você precisa saber conhecer, você precisa ser conhecedor da palavra. Você precisa ser conhecedor do fundamento bíblico. Você precisa ser conhecedor de quem Jesus é. Como que você vai saber isso? Pela palavra de Deus. Conheça de Jesus, conhecendo da palavra. Não seja ignorante. Ignorante é passado para trás, porque se você não tem informação, como que você vai rebater? Como que você vai declarar se você não sabe o que declarar? Tem muitas pessoas que são pegas pelo inimigo, são paralisadas, são pegas por quê? Porque são ignorantes. Você precisa conhecer das promessas do Senhor. Tem pessoas que têm medo de pedir para Deus, porque se sente a pior pessoa do mundo, mas não entende que é filho, não entende que tem herança. Então, eu preciso ser conhecedor da palavra de Deus, eu preciso saber o que Deus tem preparado para a minha vida, eu preciso saber o que vai acontecer no fim dos tempos, eu preciso saber o que a fé fundamenta a minha vida, eu preciso saber que eu preciso viver pela fé. Senão, todo o ensinamento demoníaco lá de fora, que está emaranhado na internet, nas TVs, nas rádios, nos Spotify, aonde nós estamos inseridos, se você não for fundamentado, por isso que eu comecei falando sobre o fundamento da fé. Se você não assistiu, vai lá e assiste. O fundamento da nossa fé está em Cristo. Depois eu ensinei como viver pela fé. Agora você precisa saber proteger a sua fé. Porque você tem um fundamento que é Cristo. Você vive pela fé, porque esse é o nosso chamado. Mas também você precisa saber proteger a sua fé. Não é atacar, é proteger. Cheio da palavra, não ser ignorante. Amém? E você precisa ter essa condição para você não ser pego e ser despreparado, ser desqualificado. Para você não ficar vulnerável diante do inimigo. Outro inimigo da fé é a hipocrisia. Uma característica que significa a palavra upócrisis, que é a palavra que significa uma atuação como um artista de teatro dissimulado, fingido, disfarçado.
Não, aqui não tem hipócrita, você não é hipócrita, sabe por quê? Porque você vive, você tem um caráter aprovado, você vive segundo a palavra de Deus, você não tem duas caras, você não fala uma coisa e faz outra. Já viu aqueles irmãos que na igreja, infelizmente tem, porque a Bíblia já fala que tem uns lobos na igreja, tem as pessoas hipócritas, e essas pessoas atrapalham aquelas que são neófitas, aquelas que são novas na fé, aquelas que estão começando a caminhada, porque ela não tem conhecimento bíblico, ela está começando, ela é um bebezinho. Aí vem esses hipócritas e disseminam ensinamentos tortos, disseminam ensinamentos de falsos mestres, disseminam falsos ensinamentos que prejudicam essas pessoas. Ei, que você ajude a sua igreja local, ou você que faz parte da Igreja Tables, a disseminar esses mentirosos falsos mestres, ensinando com a palavra, não desfazendo deles, ensinando eles, instruindo, amando eles também. Que não sejamos esses hipócritas, que tem duas caras, fala uma coisa e faz outra, que é mentiroso, que vive, como a palavra fala, é como um artista de teatro. Fala bonita, tem uma fala doce, mas é mentiroso, é arrogante, maltrata a mãe, maltrata o cônjuge, maltrata os filhos. Não é essa a sua realidade. Você é um homem, uma mulher de Deus, temente ao Senhor. E por fim, para nós finalizarmos, o pior inimigo da fé, sabe qual que é? O medo. Porque o medo, ele tem um poder de te paralisar. Ele tem um poder de te intimidar. Ele faz homens e mulheres de Deus, que são tementes a Deus, abrir mão do seu chamado. E quando você abre mão do seu chamado, sabe o que você vai fazer? Você vai voltar para aquilo que você já abandonou da sua vida passada. Mas essa não é a realidade que o Senhor te chamou. Mas eu preciso te alertar que o medo não vai te parar. Existe até uma canção que fala sobre isso. O medo não vai te parar. Mas mais do que uma canção, a Bíblia fala sobre isso. Porque medo é um espírito. E eu vou trazer para você na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, no verso 7. Diz, pois Deus não nos deu espírito de medo, outras versões de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, de equilíbrio. Você não vai viver sobre o espírito do medo. O medo não vai te governar. O medo não vai parar você mais. O medo não vai te paralisar. E eu quero terminar aqui contextualizando de forma muito breve a história de Pedro. Pedro foi um homem que caminhou com Deus, mas que negou também a Deus, porque o medo paralisou ele. O medo fez ele parar. Então, não sei se você conhece a história de Pedro. Pedro é um pescador de homens, um empreendedor que herdou da sua família a pesca, e ele é um ótimo pescador. E aí Jesus, num belo dia, chama ele para poder ser pescadores de homens. Num belo dia, eu estou encurtando a história, num belo dia, ele com Jesus, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem eles dizem que eu sou? Alguns falam, você é Isaías, você é Jeremias, você é isso, você é aquilo. E eles perguntam, mas o que vocês dizem que eu sou? E Simão responde, naquela época era Simão ainda, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus traz esse lugar para ele tão maravilhoso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Ele lançou uma profecia, uma bênção sobre Pedro ali. Pedro continua caminhando com eles, aí os 12, e aí um belo dia, na última ceia, você vai ver relatado lá em Lucas capítulo 22 e João 21. Eu não vou abrir para você porque nós vamos gastar muito tempo, mas eu quero que você anote para você poder meditar depois. Lucas 22 e João 21. Vai relatar Lucas 22 sobre a última ceia, onde Jesus ali se assentou com os discípulos, onde ele falou, olha, vai ter que acontecer duas coisas aqui. Um vai me trair e outro vai me negar. Quando ele falou isso, Pedro logo falou assim, eu não vou ser que vai te negar não. E aí Jesus responde, certamente você vai me negar. Não sei se você conhece, mas eu vou resumir aqui para você. Ali eles continuam caminhando, existe o caminho da crucificação, mas antes deles ter o caminho da crucificação, eles vão para onde? Para o Getsemane. Então ali tem Pedro, Tiago e João, os três mais íntimos de Jesus. Ele vai para o Getsemane, Jesus vai para o Getsemane orar. Ele fala com os discípulos, vigiem para que vocês não durmam. O que acontece? Jesus ora, volta, o que acontece com eles? Eles estão dormindo. E ali, logo que acontece isso, aparecem os soldados romanos juntamente com quem? Quem atrair ele? Judas. Judas dá um beijo no rosto de Jesus e ali, você sabe da história, trai ele. Ali, Pedro arranca a espada do soldado e corta a orelha do mal com um soldado romano. Pedro era pescador, ele não era soldado. Então, provavelmente, porque ele não tinha habilidade com espada, ele queria cortar a cabeça, ele não queria cortar a orelha. Então você entende que ali Pedro já começou a fazer uma confusão ali. Só que ali Jesus, ele é preso, ele é levado para onde? Para um cenáculo, um espaço onde ele estava sendo acusado pelos fariseus. E Pedro acompanhou ele de longe. Só que ali, algumas pessoas que estavam ali naquele cenáculo, naquele espaço ali acusando Jesus, falou assim, você anda com Jesus, você é aquele cara, aquele judeu que andava com ele sim. E ele fala assim, eu não andava não, eu não andava com esse cara não. Eu tô parafraseando para vocês aqui, tá gente? Você vai ver isso relatado aí lá em Lucas 22 e também nos outros evangelhos. Então ali, Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando acontece a terceira vez, o galo canta. Assim como Jesus já tinha falado lá na mesa na última ceia. Mas aí Pedro se entristece e lembra.
É interessante que a Bíblia relata que tinha uma fogueira ali. E essa fogueira, todas as vezes, a partir dali, quando Pedro olhava para uma fogueira, o medo tomava conta dele, porque ele lembrava, eu neguei a Jesus. Você conhece a história, Jesus morre, vai para a cruz e Jesus depois ressuscita. Depois que Jesus ressuscita, ele passa 40 dias nessa terra. Ele passa 40 dias e ele faz aparições. Ele aparece para diversas pessoas. Ele aparece para as mulheres, ele aparece para aqueles dois no caminho de Emaús e ele aparece também para Pedro e seus discípulos. Só que Pedro, nesse processo, por conta do medo que governou ele voltou a pescar. Ele voltou para a pesca. Ele abandonou o seu chamado de ser pescador de homens e voltou para a pesca. E ali Pedro, em João 21, vai ser relatada essa história e nós vamos finalizar. E ali João 21 relata essa história, uma história incrível. E eu queria que você lesse com calma, mas eu estou resumindo aqui para você. Pedro está pescando e Pedro era um líder. Olha só para você ver a importância da postura de um líder. Pedro estava pescando e os discípulos foram junto com ele. Pedro, como pescador, ele tirava o peixe da vida para a morte. Só que Jesus transformou ele em pescador de homens, onde ele tira os homens da morte para a vida. Deus deu propósito para Pedro. Isso é muito lindo nós compreendermos, porque esse é o nosso chamado, sermos pescadores de homens, dentro das nossas atribuições, dentro do nosso chamado, dentro da nossa área. Esse é o seu chamado, meu irmão. Você foi chamado para tirar pessoas da morte para a vida, através de Cristo. E Pedro foi essa pessoa, só que Pedro voltou, porque o medo governava ele. Lembra do inimigo da fé? Então ali Pedro continua a sua história, continua a sua caminhada, e o que acontece? Pedro está pescando. Pedro está pescando, e aí aparece Jesus na beira da praia. Joga do outro lado a rede, joga do outro lado. Eu não sei se você lembra, capítulos anteriores, existe uma pesca maravilhosa, onde as redes se arrebentam de tanto peixe, porque Jesus manda jogar a rede do outro lado. Pensa, o todo Criador ensinar um profissional a pescar. Foi isso que Jesus fez. Só que Pedro não sabia que era Jesus. Eles jogam a rede, você pode ler a história, as redes se enchem de peixe. E aí o discípulo cutuca ele, provavelmente ali devia ser Tiago, cutuca e fala assim, é Jesus, é Jesus. Pedro tão empolgado, um homem sanguíneo. A palavra vai falar que ele veste a sua roupa de linho. Linho na Bíblia significa revestido de justiça. Ele veste uma roupa e pula no mar. Ele é tão afoito, tão afobado, por que ele não esperou o barco chegar até a costa? Não, ele chegou o quê? Na condição de poder ir até Jesus. Ele pula no mar, ele vai até o encontro de Jesus e quando ele chega até Jesus, ele vê a fogueira, vê Jesus, vê a fogueira, vê a Jesus, ele lembra, eu neguei a ele, eu neguei a Jesus. Então aqui eu quero trazer para você o quê? O que acontece nessa história? Ele volta das costas porque ele viu que o medo estava governando, ele lembrou do sentimento, ele dá as costas para Jesus e volta para ajudar os discípulos para poder pegar as redes. Mas ele não tinha pulado do barco para poder ir ter com Jesus, ele não estava querendo estar com Jesus. O que essa roupa, quando ele se depara com Jesus, quando ele encontra com Jesus, molhado com aquela roupa de linho que significa revestido de justiça? Jesus, eu te neguei, mas eu voltei a pescar, tá? Eu voltei a trabalhar, eu estou fazendo algo digno, algo diante da sociedade que é bom, eu estou trabalhando, tá? Mas eu te neguei, mas eu voltei a trabalhar. Jesus começa a chamar ele de Simão. Porque Simão na Bíblia significa ouvinte. Pedro significa falante, rocha. Uau, gente. É lindo quando a gente compreende a palavra no nível mais fundo. A palavra fala que Pedro dá as costas para Jesus e volta para poder ajudar os discípulos com as redes. Mas ele foi estar com Jesus. O medo governou ele novamente. Porque ele olhou para a fogueira, ele olhou para Jesus, ele olhou para a fogueira, ele falou assim, eu neguei a ele. Ele tem toda a justificativa com Jesus por conta da roupa, por conta da condição que ele voltou a pescar, que era algo bom. Sim, algo bom, mas não era o que Jesus chamou ele para fazer. E ali, Jesus, o que tinha naquela fogueira? Jesus já tinha preparado um peixe para poder ter um tempo com os discípulos. E ali acontece uma das conversas mais profundas que a Bíblia pode relatar. Jesus se assenta com os discípulos. Jesus está ali e aí vem aquela expressão que está lá em João 21. Jesus faz aquela pergunta, uma das mais profundas da Bíblia. Pedro, tu me amas? No grego, Jesus está falando, Pedro, tu me ágape. Pedro, tu me ama com o amor que me levou para a cruz. Não amor de troca, não amor humano, o amor de Cristo. Pedro, eu te amo. Ele está falando, eu te filéu. Em outras palavras, Pedro está falando assim, Jesus, eu te neguei, eu não amo nesse nível. Mesmo com medo, Jesus fala, cuide das minhas ovelhas. Um detalhe importante, Jesus não chama Pedro de Pedro, ele chama Pedro de Simão. A partir dali, quando deu identidade para Pedro, Jesus não chamou ele mais de Simão, mas sim de Pedro. E ali ele estava chamando, você voltou a ser ouvinte? O que ele está querendo dizer quando ele chama Pedro de Simão? Você voltou a ser ouvinte, você voltou a ser pescador, mas eu chamei você para ser pescador de homens, tirar pessoas da morte e trazê-las para a vida através de mim. E Pedro, muito triste, Jesus pergunta de novo, porque ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, eu te filéu, que é um amor fraternal, que é um amor de irmão, eu não amo nesse nível, eu te neguei. E aí ele fala, Jesus responde para ele, então cuide das minhas ovelhas. Mesmo com medo,
mesmo você ter me abandonado, mesmo você estar abrindo mão do seu chamado, eu continuo te amando. Eu te chamo novamente para o chamado. Eu sei o que eu tenho para a sua vida e eu estou falando aqui para você, meu irmão. Deus sabe o que Ele tem para a sua vida. Deus sabe o que Ele tem reservado para você. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. E pela terceira vez, Ele fala, Pedro, tu me ágape? A palavra fala que ele ficou triste e falou, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu não te amo. Em outras palavras, eu só amo você com amor fraternal. Ele fala, continua cuidando das minhas ovelhas. O que eu tenho para falar para você, meu irmão, através desse pior inimigo da fé, é que o medo é um espírito e ele fica nos rondando. E ele vai nos rondar até que Jesus volte. Porque é demoníaco, é algo que é consequência do pecado. Se você tem um medo que tem te paralisado, fez você abrir mão do seu chamado, volte, se arrependa, continue progredindo, continue avançando, porque Deus, Ele quer que você encare os seus medos. Deus reconstruiu o cenário que fez amedrontar Pedro. A fogueira, ali onde ele negou, Ele fez a fogueira novamente para poder falar, encare os seus medos, Pedro. Eu te escolhi, eu te amo mesmo assim. Você com medo, encare os seus medos e viva a realidade que eu te amei. Não deixe o medo te parar, não deixe o medo te paralisar. Não faça o medo fazer você abrir mão do seu chamado. Continue crendo naquilo que eu dei para você. Eu oro para que esse ensinamento tenha cravado no seu coração, para mudar sua perspectiva. Não só do medo, não só da hipocrisia, não só da ignorância. Pega seu escudo, meu irmão. Se fortaleça na palavra, viva segundo a palavra, viva aquilo que o Senhor te chamou, fortalecendo a sua fé, protegendo a sua fé e rompendo com os seus medos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.